Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou a professora Liara e a nossa aula de hoje vai ser sobre meiose. Não se esqueça de já deixar o seu like no começo do vídeo, se inscrever no nosso canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair e de nos seguir nas nossas redes sociais, que lá a gente posta sempre conteúdos bem legais. Bom pessoal, vamos então para a nossa aula. Antes de entrar nas fases, da meiose e tudo mais, é importante a gente definir o que é a meiose, tá? Então, a meiose, ela é um tipo de divisão celular que vai resultar na formação de 4 células com metade do número de cromossomos da célula mãe, da célula original. Então, a partir de uma célula, a gente vai ter ali 4 células, a formação de 4 células, e essas células vão ter metade do número de cromossomos, ou seja, a célula que originou tinha 46 cromossomos e as células que foram originadas vão possuir 23 cromossomos. A meiose, assim como a mitose, ela também é dividida em 3 momentos ou fases, O primeiro momento é o momento de duplicação do material genético, onde vai ser preparada, a célula vai ser preparada para a divisão. Duplica-se, então, o citoplasma, os elementos do citoplasma e também o material genético, que é a fase de intérfase, Nós já temos aqui no canal um vídeo sobre essa fase, falando somente sobre essa fase. Então, se você ainda não conferiu, corre lá para conferir. Bom, o segundo momento é chamado de divisão reducional, que é a meiose 1. E o terceiro momento é chamado de divisão equacional, que é a meiose 2, tá? Então, a gente vai ter aí essas duas fases nessa aula, A gente vai falar sobre a meiose 1 e a meiose 2, explicar certinho o que acontece, em cada uma dessas fases. Bom, e qual que é o objetivo da meiose? A meiose é um tipo de divisão que vai acontecer única e exclusivamente em gametas, tá? Seja nos gametas masculinos ou nos gametas femininos, o espermatozoide ou o óvulo. Essas células, elas são diferentes das outras células do nosso corpo porque elas são células que possuem metade do número de cromossomos, Elas possuem apenas 23 cromossomos. Elas são chamadas de células haploides. Então, a meiose ela só vai acontecer para a formação de células haploides, que são os gametas. Bom, então aqui só para ficar mais claro, aquilo que eu falei no slide anterior, nessa primeira imagem a gente tem aqui então a intérfase, que a gente consegue ver que acontece uma duplicação do DNA, Então aqui os cromossomos, cada um tinha uma perninha, eles passam a ter 2 perninhas, Então a gente tinha 46 cromossomos, a gente passa a ter 92. Daí na meiose 1 a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos, tá? Então vai 46 cromossomos para um lado, 46 cromossomos para o outro. E na meiose 2, a gente tem a separação das cromátides irmãs. Então, vai uma perninha de um cromossomo para uma célula, outra perninha para outra célula. Então, essa célula que tinha 46 cromossomos vai originar 2 células com 23 cromossomos. Então, a partir aqui de uma célula inicial, a gente vai ter aí no final 4 células com 23 cromossomos cada. Bom, falando então agora das fases da meiose, tá? As fases vão ser as mesmas da mitose, A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então, na meiose 1 a gente vai ter essas 4 fases e na meiose 2 também essas 4 fases. E os eventos que vão acontecer vão ser muito semelhantes com os que aconteceram lá na mitose, tá? Então, eu vou falar de uma forma bem breve, de cada um deles, só comentando as partes mais importantes de cada fase. Bom, então começando com a prófase 1. Na prófase 1, o que a gente tem de evento principal é a condensação e o pareamento dos cromossomos homólogos. Então, nesse momento, os cromossomos começam a se condensar e se parear para poder formar ali a placa metafásica no centro da célula na próxima fase. Na prófase 1 é quando vai acontecer também o crossing over, que é um processo que vai ser importante para a variabilidade genética. Esses cromossomos homólogos eles vão acabar trocando partes do seu DNA um com o outro, mas esse processo vai ser melhor explicado em uma aula somente sobre esse assunto, tá bom? Bom, já na metáfase 1, então, a gente vai ter ali a formação da placa metafásica. Esses cromossomos eles estão pareados e alinhados no centro da célula e as fibras de fuso, elas conseguem capturar esses cromossomos para que depois eles sejam separados. Na fase 1, então, começa a separação dos cromossomos homólogos, as fibras de fuso vão se encurtar, puxando esses cromossomos para polos opostos da célula. E na telófase 1, então, esses cromossomos estão separados
e logo vai acontecer a citocinese, né? Vai uma parte do citoplasma para uma célula e uma parte para outra. Nesse momento aqui, né, como é muito rápido, assim que acaba a meiose 1 já vai começar a meiose 2, geralmente não vai ter ali a reintegração ali da carioteca, né, a formação de 2 novos núcleos, como acontece lá na mitose, né, porque essa célula vai continuar se dividindo, tá? Então, a partir da telófase 1, ela já vai entrar na prófase 2 da meiose 2. Bom, então na meiose 2, o que vai acontecer? Na prófase 2, a gente vai ter o desaparecimento dos centrômeros dos cromossomos, tá? Para quem não lembra, é essa parte centralzinha aqui, que fica no centro do X, né, que está unindo as duas cromátides irmãs. Então, esse centrômero ele vai ser destruído para que as cromátides irmãs consigam ser separadas. Tá? E as fibras de fuso vão começar a capturar, né, as cromátides irmãs. Na metáfase 2, então, novamente formação da placa metafásica, esses cromossomos estão ali no centro da célula, as fibras de fuso capturaram, né, as cromátides irmãs, e na anáfase 2, então, começa a separação das cromátides irmãs, encurtamento das fibras de fuso novamente, e as cromátides são puxadas para polos opostos da célula. Na telófase 2, então, a gente tem a formação aí de 2 células, né, com 23 cromossomos cada uma, a partir dessa célula aqui inicial. E, né, restaura-se a carioteca, forma-se os núcleos novamente, o nucleolo aparece de novo, né, assim como lá na mitose. E também, novamente, vai acontecer a citocinese, né, para que possa ser feita a divisão aí também do citoplasma para cada uma dessas células. E, além disso, né, a cromatina começa a se descondensar, né, ficando ali na sua forma original. Bom, então, no final da meiose 2, né, a gente vai ter aí a formação de 4 células, ou 4 gametas, a partir de uma célula inicial que iniciou lá na meiose 1 a sua divisão. Agora, para finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre alterações cromossômicas, que são chamadas também de aneuploidias. A aneuploidia nada mais é do que uma alteração no número de cromossomos. Então, uma pessoa que deveria ter 46 cromossomos, ela vai ter mais ou menos, tá? Um número menor ou maior de cromossomos. Isso vai acontecer justamente na divisão celular. Então, seja lá na intérfase, né, no momento de duplicar o material genético, se essa duplicação não for feita de forma correta, no momento de dividir o material genético para as 2 células, pode ser feita uma divisão desigual, né, uma célula ficar com mais cromossomos do que a outra, e tudo isso vai gerar problemas depois, né, com a fecundação, a formação do gameta e a geração, né, de um ser humano. Então, como exemplo aqui, primeiro eu trouxe para vocês as trissomias, que são nada mais é do que uma pessoa que possui um número a mais de cromossomos. Então, ela é uma pessoa 2N mais 1. Então, ela tem 47 cromossomos no total, ao invés de ter 46. Uma trissomia muito comum é a trissomia do 21, também conhecida como síndrome de Down, né? Nessa síndrome, a pessoa, né, ao invés de ter 2 cromossomos 21, ela acaba tendo 3. Né? Isso pode ter acontecido lá no momento da intérfase, né? Duplicou a mais esse cromossomo 21, e no momento da divisão também pode ter sido distribuído 2 cromossomos 21 para uma célula e nenhum para outra. Por isso que acabou originando, né, ali uma pessoa com 3 cromossomos, um do pai, 2 da mãe, ou 2 do pai, 1 da mãe, enfim, tanto faz. Uma outra síndrome, né, também uma trissomia, é a síndrome de Klinefelter. É quando uma pessoa ela possui 2 cromossomos X e um Y. Isso vai acontecer em homens, né? Porque somente os homens têm cromossomo Y. E esse homem, então, ele recebeu, ao invés de ele só receber o cromossomo Y do pai, ele acabou recebendo o X e o Y. Então, ele acabou ficando com 2X e um Y. Pessoas que têm essa síndrome, elas acabam tendo alguns prejuízos, sim, tá? Elas não têm uma vida 100% normal. Elas têm problemas de retardo mental, problemas hormonais, como, por exemplo, ginecomastia, né? Que quando acontece o crescimento de mamas nos homens, né? Então, isso acaba gerando certos prejuízos aí para a pessoa. E um último exemplo de aneuploidia é a monossomia, que é quando uma pessoa ela tem um cromossomo a menos, né? Então, é uma pessoa 2N menos 1, tendo aí um número total de 45 cromossomos. Um exemplo é a síndrome de Turner, que só acontece em mulheres, né? São mulheres que têm apenas um cromossomo X. Essa mulher ela vai ter alguns problemas também na sua vida, como prejuízos em relação ao aprendizado, raciocínio. E essas mulheres que têm síndrome de Turner, elas são estéreis, elas não podem ter
filhos. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre meiose. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Não se esqueçam de baixar o resumo dessa aula, que o link está disponível aqui na descrição do vídeo. E até a próxima aula!